O primeiro programa de 2024, 6 de janeiro, está começando. Você que está de férias, você que está trabalhando, pare um pouquinho, porque o Sintonize com Cristo está no ar. Este povo alegre e feliz que vocês estão vendo aqui, os internautas, aqueles que estão nos ouvindo na Rádio Cuiabana FM 105.1, são os nossos irmãos Gustavo, sua esposa Priscila e pastor Arley Franco, todos da Igreja do Nazareno. Então, o pastor Arley, pastor auxiliar da Igreja do Nazareno, temos aí como pastor titular o reverendo Jadson, certo? E os irmãos que ocupam a pasta de liderança da juventude da Igreja do Nazareno e também do Ministério de Louvor. Sejam muito bem-vindos ao Sintonize com Cristo. E eles estão aqui para quê mesmo, gente? Para cantar. Então, bora de música. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Louvando a Deus com alegria. E vamos continuar nessa mesma sintonia com Cristo, cantando, louvando ao nosso Deus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor
és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Porque cantar é bom, mas louvar ao nosso Deus é muito melhor. Voltamos já já. Neste fim de ano especial, queremos expressar nossa sincera gratidão por escolherem Restaurante Churrascaria Amigão. Com imensa alegria e gratidão, a família Amigão deseja a todos os clientes e amigos um Natal repleto de luz e um ano novo cheio de felicidade. Restaurante Churrascaria Amigão, Avenida Jules Rimet, 223, 99937-5181. Quer deixar o seu carro novo de novo? Venha para Car Wash Express. Trabalhamos com ducha rápida, lavagem completa e detalhada, higienização, hidratação para bancos de couro e muito mais. Deixe o seu carro nas mãos de quem entende. Venha nos conhecer. Car Wash Express. No posto Santa Elisa, cruzamento da Miguel Sutil com a General Melo. 65-99956-6151. Car Wash Express. Milton Car, mecânica de excelência é aqui. E mais, oferecemos serviços de alinhamento, balanceamento e suspensão de alta qualidade, com profissionais experientes e equipamentos de ponta. Garantimos que seu veículo funcione com desempenho máximo e segurança. Milton Car, aqui cuidamos do seu carro como se fosse nosso. A sua mecânica de confiança. Avenida Miguel Sutil, número 224, Jardim Paulista. Agende agora mesmo uma visita. 3028-5280. A Iris Produtora, reconhecida por uma ampla variedade de conteúdo, expandiu suas atividades para a produção de podcast. Agora você também pode desfrutar do seu podcast aqui na Iris Produtora.
E o Sintonize com Cristo recebe hoje o pastor Carlos Borges. Seja muito bem-vindo, reverendo. E nós vamos tratar de dois assuntos distintos, embora um esteja relacionado ao outro. Porém, pela ótica que nós vamos observar o tema de hoje, que é ansiedade, nós precisamos antes ter conhecimento do que seja aconselhamento bíblico. Então, nós vamos tratar disso no primeiro bloco e, em seguida, nós continuamos com o assunto do dia. Então, vamos lá, reverendo. Os termos conselho e conselheiro são bastante usados. E eu diria que são bastante conhecidos também. Mas quando usamos os termos aconselhamento bíblico, entendemos que trata-se de algo específico. Então, gostaríamos de pedir ao senhor que explique aos nossos ouvintes e internautas o que é o aconselhamento bíblico, qual sua base principal e de que forma ele acontece. Tá, boa tarde a todos. Bem, o termo conselho, ele é muito usado no geral, nós sempre estamos dando conselhos, bons ou ruins. Psicólogos dão conselhos e conselheiros bíblicos também dão conselhos. Agora, quando se fala de aconselhamento bíblico, é porque o conselho ele é alicerçado nas Escrituras. O pressuposto do conselheiro bíblico é sempre o que a Bíblia diz acerca do homem e o que a Bíblia diz acerca da realidade que o cerca, o que a Bíblia diz acerca de Deus. O ponto de referência, o ponto de partida é sempre a Escritura. Há também hoje muito, por exemplo, nós temos hoje conselheiro cristão e conselheiro bíblico. Esses termos podem às vezes até confundir. Conselheiro cristão é usado geralmente para aqueles que nós chamamos de integracionistas. São psicólogos que tentam integrar a psicologia com a Bíblia e nessa síntese promover um tipo de aconselhamento. O conselheiro bíblico não. Ele entende que a Bíblia é suficiente. Ele não está dizendo que não há nada que preste na psicologia. Não chegamos a esse extremo. Mas nós cremos que a Bíblia é suficiente. Isso é uma abordagem diferente. Se ela é suficiente, então ela tem tudo o que nós precisamos para ajudar as pessoas a lidar com as suas crises existenciais. Perfeito. Há uma escola para formação de conselheiros bíblicos no Brasil? Caso positivo, quais são os pré-requisitos para essa formação? Tá, na verdade, há algumas escolas, né? Na Igreja Presbiteriana, por exemplo, tem o seu centro de pós-graduação. E tem, dentro das áreas de estudo, tem também focado no aconselhamento bíblico, tá? Sim. E a visão da IPB ainda é o aconselhamento bíblico, graças a Deus. Temos também a CEBI, onde eu fiz a pós-graduação, que é a Sociedade de Estudos Bíblicos Interdisciplinares, que também tem contribuído bastante na formação de conselheiros bíblicos. Tem a ABCB, que anualmente ela promove módulos na área de aconselhamento, são 4 módulos, e outros cursos na área de aconselhamento, que é a Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, e tem outros cursos, porque, curiosamente, na área teológica, nenhum curso cresceu tanto nos últimos anos quanto o curso de aconselhamento bíblico. Hoje você vai encontrar bons cursos de aconselhamento bíblico em várias regiões. A editora Nutra, por exemplo, também, eles possuem também um curso de 1 ano na área de aconselhamento bíblico, produzem material só de aconselhamento bíblico. Então, há muita coisa. E o pré-requisito é, primeiro, ser crente, convertido, e que ele tenha alguma base teológica. Não que, na verdade, é obrigatório apresentar um diploma, alguma coisa. Sim. Mas se ele não tiver, ele vai ter algumas dificuldades, com certeza. Sim. Bem, nós sabemos que a ciência, ela busca trazer respostas a uma porção de coisas. Mas quando nós entramos no campo das emoções, percebemos que ela, por assim dizer, encontra-se em desvantagem por ignorar a pessoa de Deus como Criador de todas as coisas. Logo, como Criador do homem, que teve a sua natureza distorcida devido à queda e restaurada pela redenção em Cristo. Diante dessa assertiva, pensaremos juntos sobre o tema ansiedade.
dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagre, que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Nós vamos para um breve intervalo comercial, mas voltamos já já, continuando a nossa entrevista com o reverendo Carlos Borges sobre temas maravilhosos que devem chamar a sua atenção: aconselhamento bíblico e ansiedade. Para que você possa ouvir e assistir temas tão interessantes quanto estes, você deve se inscrever no nosso canal, dar o seu like, e dessa forma você está impulsionando o nosso canal a prosseguir trazendo boas matérias como essa. Até já. Neste fim de ano especial, queremos expressar nossa sincera gratidão por escolherem Restaurante Churrascaria Amigão. Com imensa alegria e gratidão, a família Amigão deseja a todos os clientes e amigos um Natal repleto de luz e um Ano Novo cheio de felicidade. Restaurante Churrascaria Amigão, Avenida Jules Rimet, 223, 99937-5181. Quer deixar o seu carro novo de novo? Venha para Car Wash Express. Trabalhamos com ducha rápida, lavagem completa e detalhada, higienização, hidratação para bancos de couro e muito mais. Deixe o seu carro nas mãos de quem entende. Venha nos conhecer. Car Wash Express. No posto Santa Elisa, cruzamento da Miguel Sutil com a General Melo. 65-99956-6151. Car Wash Express. Milton Car, mecânica de excelência é aqui e mais. Oferecemos serviços de alinhamento, balanceamento e suspensão de alta qualidade, com profissionais experientes e equipamentos de ponta. Garantimos que seu veículo funcione com desempenho máximo e segurança. Milton Car, aqui cuidamos do seu carro como se fosse nosso. A sua mecânica de confiança. Avenida Miguel Sutil, número 224, Jardim Paulista. Agende agora mesmo uma visita. 3028-5280. A Íris Produtora, reconhecida por uma ampla variedade de conteúdo, expandiu suas atividades para a produção de podcast. Agora você também pode desfrutar do seu podcast aqui na Íris Produtora. Estamos recebendo o pastor Carlos Borges e hoje falando sobre aconselhamento bíblico e ansiedade. E agora o nosso foco direto, reverendo, vai ser a ansiedade. Pensando em ansiedade como um mal que tem alcançado pessoas de todas as idades, independendo de credo ou religião, e não nos esquecendo do que comentamos sobre a ciência, a minha pergunta é: o que a Bíblia tem a dizer sobre a ansiedade?
Será que o entendimento secular está rigorosamente certo na sua abordagem quanto a esse problema? Bem, a Bíblia tem muito a dizer sobre ansiedade. Tanto dando exemplos históricos de pessoas com crise de ansiedade, quanto dando orientações muito práticas. Os textos mais clássicos na Bíblia sobre ansiedade, Mateus 6, Filipenses 4, 1 Pedro 5, são textos clássicos que abordam e dão ótimos conselhos sobre a ansiedade. Nós vivemos numa época em que a ansiedade tem crescido assustadoramente. Tem pessoas que se dizem ansiosas e que demonstram sintomas, porque todo transtorno mental ele é observável nos seus sintomas físicos. A ansiedade não é diferente. Pessoas ansiosas podem sentir palpitação, elas podem sentir fraqueza, está suando o rosto, movimentos involuntários. São reações físicas, tá? Que nós falamos que são fenômenos. Por isso que há uma confusão e as pessoas então dizem que a ansiedade é uma doença. A confusão se dá por causa das reações físicas. Bem, ela não é uma doença porque se você fizer um exame não vai constar nada. Mas isso não quer dizer que ela não possa ter reações físicas, porque isso a ansiedade afeta o sistema nervoso. Entendeu? Então é inevitável não ter reações físicas, mas você não trata a reação física. A reação física você pode até amenizar o problema, tratando, por exemplo, você toma um chá de camomila, por exemplo. Para mim ajuda bastante. Um ansiolítico. Um ansiolítico. Ele ameniza o problema? Ameniza, mas resolve? Não, é diferente. E eu quero amenizar o problema, eu quero resolver o problema? É essa a pergunta. Muito bom. Vamos lá. Notamos que por falta de compreensão do que é de fato a ansiedade, muitas pessoas equivocadamente costumam nominar qualquer preocupação como sendo ansiedade. Uma vez que assim não é, como buscar um ponto de equilíbrio entre preocupação e ansiedade? Bem, preocupação e ansiedade é muito parecido. Talvez vamos dizer que a ansiedade seja o resultado da preocupação. Ela começa com a preocupação e quando ela sai do controle, porque preocupação é algo bom, porque é algo que te protege, por exemplo. Estou preocupado com alguma coisa, então você se cerca de algumas coisas que pode te proteger, cuidar de você, cuidar da sua família, cuidar do seu filho, preocupação com o meu filho, etc. Agora a ansiedade é quando ela toma conta do meu coração e ela pode trazer sérios problemas para mim. A preocupação já chegou, você elevou num nível assim extremo. Aí extremo. Então nós podemos colocar, agora sim estamos tendo um quadro de ansiedade. Sim, mais ou menos isso. Porque, como eu disse, a preocupação em si não é ruim. Sim. Ela pode até te proteger. Mas quando ela começa a tomar conta do seu coração, e como é que eu sei isso? Novamente, geralmente por causa dos sintomas físicos, né? Eu não consigo dormir, fico com falta de ar, eu posso ter outras reações. Posso chegar ao ponto de ter pânico, tá? Pânico dentro de um elevador, dentro de um carro, não conseguir dirigir, não conseguir sair, coisas dessa gravidade. Mas, novamente, isso são só os sintomas. Sim. A gente trata a causa e os sintomas, com o tempo, desaparecem. Ok. Mais uma pergunta aí. Serão as questões externas as verdadeiras promotoras do surgimento da ansiedade? Ou essas questões apenas favorecem um cenário apropriado para que se manifeste aquilo que sempre esteve em nosso coração, que até então estava mascarado e veio a explodir? Todo transtorno emocional, ele tem a sua raiz bem alicerçada dentro do nosso coração. E quando é que elas se manifestam? Diante dos problemas externos. Aí sim, você usou bem a frase, os problemas externos, eles favorecem, não determinam. Por isso que nem todo mundo que passa pela mesma experiência tem a mesma reação. Tá? E é importante lembrar também que nós, por causa da nossa natureza caída, então isso não quer dizer não necessariamente um pecado específico,
Porque uma coisa que eu percebo que as pessoas têm um pouco de pé atrás com aconselhamento bíblico, elas acham que o conselheiro está sempre julgando ela por um pecado específico que ela cometeu. O que é uma bobagem pensar assim. Pelo fato de nós termos uma natureza pecaminosa desde o nosso nascimento, sim, então nós temos fraquezas espirituais por causa da nossa condição espiritual que é fraca. Por isso que todos nós precisamos de um Redentor. E essas fraquezas, elas nunca se manifestam da mesma forma, por isso que o transtorno não é universal, entendeu? Uns lidam com ansiedade, outros lidam com o coração mais depressivo, outros lidam com pânico, outros lidam com outras áreas. Agora, essas questões, elas podem paralisar, estagnar ou piorar, ou melhorar. Isso depende da minha resposta aos eventos que acontecem ao meu redor. Isso depende de uma série de fatores, como conhecimento, fé, aprendizagem na caminhada. Por exemplo, o apóstolo Paulo disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele não nasceu assim. Ele aprendeu. É um processo. E ele diz, eu aprendi a ser humilhado, por exemplo. O que pode trazer, por exemplo, a humilhação pode trazer, por exemplo, mágoa, rancor, ira, falta de perdão, uma série de sentimentos que vão gerar outros problemas. Lembra que a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Dificilmente vai ser uma coisa só. Um pode ser o norte, o que é o carro-chefe, vamos dizer, mas ele vai agregando outros elementos nesse processo. Ok. Sempre lembrando que a nossa abordagem sobre o tema está ocorrendo sobre uma perspectiva bíblica, eu pergunto: técnicas psicológicas podem curar quem vive o drama da ansiedade? Tá, boa pergunta. As técnicas psicológicas podem amenizar alguns problemas, sim. Temos que ser sinceros quanto a isso. Mas resolver, não. Por exemplo, existe uma técnica bem conhecida, né? O pessoal que está nos assistindo deve até conhecer, eu já fiz. Eu mesmo já fiz. Se você, por exemplo, você vai... Eu fui fazer um exame uma vez de... Como é que chama? Não é raio-x. Entrei dentro daquela máquina lá. Ressonância. Entrei dentro da máquina. E eu detesto que é lugar apertado. E aí foi até a minha esposa que me deu essa orientação. Aí eu falei, rapaz, esse negócio está começando a me dar angústia. Aí existe uma técnica bem simples. Sim, entendeu? Por favor, já dá dica. Na hora do desespero, agora, observe, o meu problema é mais profundo. Sim. E eu tenho consciência disso. E aquele local apertado favoreceu para que se mostrasse. Mas essa técnica, ela é paliativa, ou seja, é igual um anador que você toma, ele resolve. Eu mesmo estava sexta-feira com a dor de cabeça e eu sei que era fígado. Mas até eu limpar meu fígado, eu queria resolver a dor. Tomei lá um remedinho para a dor e foi muito bom. E depois continuei cuidando do problema. Então, a técnica era, você respira, segura a respiração, conta até 4 e vai soltando devagarzinho, contando até 4, de trás para frente, devagar. Faz isso algumas vezes. Isso engana o seu cérebro. Funcionou. Porque o seu cérebro acha que está tudo em paz. Observe como que o sentimento, ele mexe com o cérebro. Sim. O sentimento, a ansiedade é um sentimento de medo, de pânico, alguma coisa. O cérebro, então, identifica isso. E aí vem os sintomas. Se você enganou o cérebro, você ameniza os sintomas. Você não vai enganar o cérebro a vida toda. Absolutamente. Isso é impossível. Agora, por isso que tratando a raiz do problema, você vai saber lidar melhor quando vier o problema. Ok. Vamos lá, estamos caminhando aí, reverendo, para o final. Trazendo para essa próxima pergunta o texto de Provérbios, que diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Como devemos lidar com os desafios dessa vida? Quais os caminhos que a Bíblia aponta para conter esse ímpeto do coração, que é ter o controle sobre tudo o que acontece ao nosso redor,
tornando-nos desta forma sérios e certos candidatos à ansiedade. Certo. Observe a sabedoria de Provérbios. Tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Uma das questões que eu percebo na igreja é que nós acostumamos com os versículos bíblicos. Então nós ouvimos os textos bíblicos, mas a gente não consegue encontrar aquele texto para a minha realidade. Mas está lá. Mas eu já acostumei tanto, principalmente para aqueles que já nasceram na igreja, já ouviram tanto, decoraram o versículo na escola dominical, e ele acaba acostumando com o sagrado, que é muito perigoso, e às vezes não aprofunda no que está dizendo esse texto. Então tudo se deve guardar, guarda o coração. Então ele está focando o coração como algo central. Aí você pega um outro texto, lá de Jeremias 17:9, que fala que enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Aí o versículo 10 fala que Deus o conhece. Mas nós temos dificuldade de conhecer o coração. Eu talvez não vou ter tempo de trabalhar isso aqui, talvez uma outra oportunidade a gente pode aprofundar. Mas o fato do texto dizer que o coração é enganoso já te dá uma luz do porquê da ansiedade. Porque o que é a ansiedade? São enganos do nosso coração. O engano de que as coisas têm que acontecer do meu jeito, ou engano de que vai dar tudo errado, que eu vou morrer, que eu não vou conseguir, eu não vou passar, alguém vai me pegar. Enganos do coração. Enganos do coração de que eu estou dentro daquela máquina para fazer ressonância e aquele trem vai me sufocar. Tudo isso são reações de enganos do coração. Então, o foco tem que ser justamente no coração. É ali que tem que ser o foco do nosso cuidado e de qualquer tipo de tratamento. Numa outra oportunidade, nós podemos pensar sobre o que alimenta o engano do coração. Porque às vezes também pode dar uma angústia. Tá, mas por que o meu coração é assim? Tá? Por que existem esses enganos no meu coração? Além da minha natureza pecaminosa, há algo que alimenta, que são as falsas crenças, que alimentam esses enganos. E todo engano do coração são alimentados por falsas crenças. E mesmo eu sendo crente, eu ainda carrego muitas falsas crenças que precisam ser destituídas pela crença verdadeira no meu processo de santificação, que vai até a volta de Cristo ou quando o Senhor me levar. Tão bom, né, gente? Dá vontade de ficar aqui, passar o dia todo ouvindo e ouvindo mais um pouco. Mas nós estamos aprendendo. E o Senhor vai tratando com o nosso coração, que de fato tem nos conduzido a algum tempo ou tempos de ansiedade. Eu estou muito feliz e minha gratidão, meu pastor. Meu pastor, tá, minha gente? Meu pastor. E eu louvo a Deus pela vida dele, que tem abençoado a vida de tantas pessoas. Somos ovelhas gratas ao Senhor por esse pastoreio. Muito obrigada, reverendo, por estar conosco aqui. E é claro, com a graça de Deus, nós vamos voltar. E eu gostaria de passar a palavra mais uma vez para suas considerações finais. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, tá? O carinho de estar aqui com vocês, é muito bom. Esse tema da ansiedade é um tema amplo, né? E eu quero dizer para você que está me ouvindo agora, ou assistindo, você precisa focar o seu coração e ter esperança de que em Deus há resposta. Uma das coisas que me preocupa na nossa geração é que nós paramos de acreditar que as escrituras são suficientes para lidar com as nossas crises existenciais. Quando você para de acreditar nisso, você para de buscar a Deus para isso. Ou se busca, não busca com a confiança que deveria, porque você está sempre desconfiando que a Bíblia pode te ajudar. Mas eu quero dizer para você, a Escritura pode te ajudar, sim. A Bíblia tem resposta, sim, para as suas lutas do seu coração. Então a primeira coisa é você desfazer desse sentimento de que as Escrituras não são suficientes. Isso já vai te dar esperança para buscar. E o que mais as pessoas precisam quando elas estão com qualquer tipo de crise é esperança. A esperança é o primeiro raio de sol para iluminar o seu dia. Tá bom? Deus te abençoe e estamos à disposição aí com a graça de Deus.
aquele que sonda o meu interior. Me conhece por dentro, sabe como eu sou. Conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem é seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair deste universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele em todo tom, em toda voz, cantem em glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele em todo tom, em toda voz, cantem em glória. Cantem em glória. Cantem em glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele em todo tom, em toda voz, cantem em glória. Cantem em glória. Cantem em glória. Aprove a Deus que lá da Flórida nós recebêssemos hoje no nosso programa o reverendo Wesley Galvão Porto, que estará compartilhando a palavra de Deus no dia de hoje. Se você estava em pé, sente para se preparar para ouvir a mensagem do Senhor. Nós vamos para um rápido break e voltamos já já. Neste fim de ano especial, queremos expressar nossa sincera gratidão por escolherem Restaurante Churrascaria Amigão. Com imensa alegria e gratidão, a família Amigão deseja a todos os clientes e amigos um Natal repleto de luz e um Ano Novo cheio de felicidade. Restaurante Churrascaria Amigão, Avenida Jules Rimet, 223, 99937-5181. Quer deixar o seu carro novo de novo? Venha para Car Wash Express. Trabalhamos com ducha rápida, lavagem completa e detalhada, higienização, hidratação para bancos de couro e muito mais. Deixe o seu carro nas mãos de quem entende. Venha nos conhecer. Car Wash Express. No posto Santa Elisa, cruzamento da Miguel Sutil com a General Melo. 65-99956-6151. Car Wash Express. Milton Car, mecânica de excelência é aqui e mais. Oferecemos serviços de alinhamento, balanceamento e suspensão de alta qualidade, com profissionais experientes e equipamentos de ponta. Garantimos que seu veículo funcione com desempenho máximo e segurança. Milton Car, aqui cuidamos do seu carro como se fosse nosso. A sua mecânica de confiança. Avenida Miguel Sutil, número 224, Jardim Paulista. Agende agora mesmo uma visita. 3028-5280. A Íris Produtora, reconhecida por uma ampla variedade de conteúdo, expandiu suas atividades para a produção de podcast. Agora você também pode desfrutar do seu podcast aqui na Íris Produtora. E agora nós teremos aquele momento reservado para a nossa meditação. Reverendo Wesley Galvão Porto, com o senhor a palavra.
Amigos e amigas aqui do programa Sintonize com Cristo, fala com vocês o pastor Wesley, aqui diretamente de Orlando, na Flórida, a convite aí dos nossos amigos, pastor Natanael, que está afastado aí do programa por alguns dias, por motivo de saúde, e por quem nós temos orado pela sua completa e rápida recuperação, e também obrigado aí pelo convite da nossa irmã Anair, que nos convidou para estar aqui hoje, tá? Gente, eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra, mais uma vez compartilhar com vocês uma palavra que está registrada lá no Evangelho de Marcos, dessa vez o Evangelho de Marcos, capítulo 3, e eu queria compartilhar isso porque faz parte da minha meditação pessoal diária, e é um texto muito interessante, né? Há poucas vezes nós escutamos alguém pregando a respeito disso, mas no qual Jesus nos traz uma impactante, profunda mensagem tão importante para as nossas vidas, tá bom? Capítulo 3 de Marcos, versículo 31 em diante, que dizem assim: nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele, e lhe disseram: olha, a tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora, à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e mãe. Bom, que Deus nos abençoe aqui na meditação da sua palavra. Primeiramente, eu queria começar dizendo aquilo que o texto não está ensinando, né? Em primeiro lugar, a gente pode até ter essa impressão, e algumas pessoas até afirmam isso, mas o texto não está ensinando que Jesus Cristo desprezava ou isolava-se da sua família, de maneira nenhuma. Nós temos relatos pelos evangelhos, inclusive pelo restante do Novo Testamento, que a família de Jesus, especialmente alguns irmãos de Jesus, fizeram parte essencial da liderança da igreja em Jerusalém, estavam com Jesus durante todos os momentos do seu ministério. A sua mãe o acompanhou em todos os momentos. Nós temos aí o relato várias vezes nos evangelhos de que havia um grupo que acompanhava Jesus, e esse grupo sempre se mencionava a mãe de Jesus presente, ou seja, Jesus não estava se isolando da sua família e muito menos isolando a sua família de si mesmo. O que aconteceu é que nesse momento havia muita gente, eles foram procurar a Jesus, realmente houve alguma situação de algum conflito da família de Jesus, achar que Jesus Cristo estava com algum problema emocional, psicológico, mental, mas isso tudo é superado à medida que nós seguimos lendo os evangelhos e as histórias de Jesus. Então, em primeiro lugar, eu queria tirar essa pedra do caminho e dizer que esse texto não está ensinando que Jesus se isolava da sua família ou isolava a sua família de si. Mas Jesus, na realidade, toma a oportunidade nessa situação em que a mãe de Jesus tentava falar com ele, mas não conseguiu naquele instante, porque havia uma multidão que a impedia de chegar até o lugar onde Jesus Cristo estava, e agora ele nos traz uma mensagem muito importante. Nesse instante, as pessoas começam a dizer: olha, sua mãe está lá fora, ela quer te ver, a sua mãe veio aí, mas ela não consegue. Então ela parece que mandou a mensagem, né, através das pessoas, de ouvido a ouvido. Eu fico até imaginando que talvez, né, como diz aí no Brasil, a mãe de Jesus, Maria, tenha dado ali uma carteirada, né? Olha, eu sou a mãe dele, eu tenho direito de entrar ou alguma coisa assim. Mas antes que qualquer encontro pudesse acontecer, o que a palavra nos relata aqui é que Jesus toma a oportunidade, corre os olhos sobre as pessoas que estavam ali próximas dele, daquela multidão que inclusive impedia que a própria Maria, a sua mãe, chegasse até ele, e pergunta para essas pessoas: quem são os meus irmãos? Quem são as minhas irmãs e a minha mãe? E ele dá essa resposta, ele faz a pergunta e ele mesmo dá essa resposta, que agora nós temos que nos centrar nessa expressão. Todo aquele ou toda aquela que faz, ele diz assim: eis, e correndo os olhos pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe
E meus irmãos, portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. E aí que nós temos essa palavra do Senhor Jesus, que é essencial ou central em toda a sua vida e ministério, e que para nós deve ser uma grande lição. Todo aquele que faz a vontade de Deus, todo aquele que fizer a vontade do Pai, este é o achegado de Jesus. Esse é aquele que está próximo de Jesus. Então nós temos esse ensinamento que Jesus vai trazer consigo e chamar a atenção de todos nós e trazer isso para que nós possamos praticar no nosso dia a dia. Vamos considerar, em primeiro lugar, o verbo fazer, que está presente aqui. Todo que fizer a vontade de Deus. Jesus vai repetir essa mesma ideia várias vezes, mas eu queria destacar João capítulo 4, quando depois dele ter aquele encontro com a mulher samaritana, ele diz que a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Então nós vamos perceber o seguinte, meus irmãos, que Jesus, ele não simplesmente, e nós aprendemos da palavra que Jesus Cristo é a manifestação da palavra de Deus. Jesus Cristo como verbo encarnado, Jesus que é o Deus que se esvaziou de si mesmo e assumiu forma humana, mas é a manifestação plena da vontade de Deus para nós. A palavra, Jesus é a palavra de Deus encarnada e que andou entre nós e que deixou-nos esse ensinamento. É esse Jesus que disse que todo aquele que fizer a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã, é esse que vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ou seja, fazendo a vontade do Pai. E eu ainda queria destacar no final do Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 7, Jesus vai dizer assim, olha, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica é comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre rocha. Aí ele fala a respeito de uma série de calamidades climáticas que vieram sobre aquela casa, e ela não desabou, ele diz assim, porque fora edificada sobre rocha, mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, ou seja, aqueles que escutam a Jesus, que é a manifestação da palavra de Deus, a manifestação plena da vontade de Deus, e não pratica, é como aquela pessoa que edifica a sua vida, a sua casa sobre areia, e aí na menor catástrofe ou intempérie climática, essa casa desaba, e ele diz, sendo grande a sua ruína. Eu queria deixar com você essa palavra nessa manhã, nesse nosso curto tempo de meditação, que o achegado de Jesus, os irmãos de Jesus, as irmãs de Jesus, como ele mesmo declara aqui, são aqueles que escutam a minha palavra, escutam a vontade de Deus, realmente são discípulos de Jesus, porque seguem e praticam os seus ensinamentos. Muitos de nós nos dizemos aí cristãos e cristãs, discípulos do Senhor Jesus Cristo, porque parece que hoje em dia é fashion, especialmente no Brasil, a gente dizer que é evangélico ou que tem alguma coisa a respeito de evangélico, de seguidor de Jesus, mas mais profundo do que isso, mais essencial do que isso, Jesus está dizendo, mesmo lá na presença da sua mãe e dos seus irmãos do lado de fora daquela casa, ele vai dizer para aquelas pessoas e dizer para nós hoje, meus irmãos e minhas irmãs, é todo aquele ou aquela que faz a vontade do meu Pai. E lá em João capítulo 13, depois que Jesus lava os pés dos seus discípulos, ele vai dizer o seguinte, bem-aventurados sois, felizes nós somos, se vocês fizerem aquilo que eu dei exemplo para vocês também fazerem. Ou seja, vamos seguir a Jesus, porque seguir a Jesus nos coloca numa situação muito importante. Somos irmãos e irmãs, somos a família, os achegados do Senhor Jesus. Que Ele te abençoe com essa sua palavra transformadora nesse dia e sempre. Um abraço muito forte para vocês aí. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Até mais. Nós estamos concluindo o nosso Sintonize com Cristo, agradecendo a Deus pela presença dos nossos convidados aqui. Mas antes,
nós vamos passar a palavra aqui ao pastor Arley, que tem um endereço onde você pode participar de um culto. Onde é mesmo, pastor Arley? Isso. Mais uma vez, muito obrigado a você, Anaí, a toda a produção do programa. Nós estamos na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 4302, próximo ao Verdinho, entre o Verdinho e o Comando Geral da Polícia. Você é convidado a estar conosco lá, domingo, às 10 da manhã. Todos os domingos, às 10 da manhã, nós estamos lá, Deus permitindo, né? Então, mais uma vez, muito obrigado e um grande abraço. Agradecemos a Deus por esse novo ano. Agradecemos a cada um dos irmãos, Gustavo, Priscila, pastor Arley, pastor Carlos Borges, pastor Wesley. Muito obrigada pela presença de vocês conosco aqui no Sintonize com Cristo. E agradecemos a você, nosso ouvinte constante. Agradecemos as inscrições e conclamamos você, a que ainda não se inscreveu, a que faça isso, para que você possa desfrutar da alegria de ouvir palavra abençoadora, palavra que vai edificar a sua vida, canções que possam lhe aproximar ainda mais do Deus das nossas vidas. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Desde os confins da terra, desde os confins da terra, no mais profundo mar, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, nas alturas dos céus, louvado és, dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce essa canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és, dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce essa canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Por toda a eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus,